Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Juliano e nós vamos dar continuidade nos crimes contra o patrimônio. E agora a gente vai começar esse bloco trabalhando um pouquinho sobre a chamada apropriação indébita. E ela está prevista no artigo 168 do Código Penal. E vamos dar uma olhadinha então no que diz o artigo 168 do Código Penal? Bora lá então, olha. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E aqui embaixo eu trouxe um conceito bem prático para vocês. A apropriação indébita caracteriza-se pela subtração da coisa alheia móvel, mas que o autor já tem em posse ou detenção. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é apropriação indébita. Tome bastante cuidado que a apropriação indébita tem como semelhante, um crime muito parecido, o furto. E eu falei para você, já falei isso em blocos anteriores. Um bom método para você começar a aprender bem, a trabalhar os tipos penais é sempre fazendo um comparativo, Identifique as características parecidas e principalmente identifiquem as principais diferenças, tá? E a apropriação indébita muito se assemelha ao chamado furto. Por quê? Porque em ambos os casos nós temos a subtração de um bem móvel alheio, tá? Com uma diferença, porque se de um lado nós temos essa característica em comum, o que chama atenção na apropriação indébita é a existência de posse ou detenção pretérita. Professor, não entendi direito então qual é esse elemento especificante, o que diferencia tanto assim então a apropriação indébita do furto. Vamos lá. Furto você sabe bem o que é, Por exemplo, você está lá na sala de aula e daí você dá uma vacilada com o seu celular, alguém vai e subtrai esse bem. Aí eu tenho furto, subtração de bem móvel alheio. Bem tranquilo, é o nosso primeiro tipo penal que nós temos, crimes contra o patrimônio, por ser o mais simples. Agora, a apropriação indébita se caracteriza por uma subtração patrimonial, mas antes dessa subtração patrimonial, o bem já estava na posse e na detenção do autor. Como assim? Vamos lá dar um exemplo, Eu sempre dou esse exemplo que é bastante traumático para mim, digamos o seguinte, Eu sou da época que existia videolocadora, E não só especificamente videolocadora, mas existia locadora de jogo de videogame, porque na época do Super Nintendo, não sei se você lembra, era fita, E fita era muito caro de você comprar, não era tão simples assim. E daí as locadoras se espalhavam pelo Brasil todo. Eu lembro quando eu era criança, tinha um jogo chamado Street Fighter 2, Você já deve ter lembrado desses nomes. Ken Ryu e tal, você deve lembrar esses nomes. E daí, na época, ele era um sucesso nos fliperamas e foi feito um port, para Super Nintendo. E as locadoras ficavam cheias de gente querendo jogar. E a locadora onde eu jogava alugava uma dessas fitas, E eu lembro que era só uma fita que alugava, o resto ficava na locadora. E eu lembro, minha mãe só deixava eu jogar videogame, alugar fita, Que era meio apertado de grana, no final de semana. Então você alugava no sábado, ficava domingo e devolvia na segunda. Então era uma disputa enorme para conseguir alugar essa fita no sábado. Certo dia, o Juliano pequenininho foi lá, reservou a fita, eu fiquei do sábado o dia inteiro esperando essa fita chegar e não chegou. Eu fiquei muito chateado, No outro final de semana, tentei de novo e a fita não voltou. E daí o dono me explicou o seguinte: olha, Juliano, sabe o que aconteceu? O cara que tinha alugado na semana passada, ele me enganou, ele foi embora da cidade, E levou a fita junto. Neste caso, nós temos o quê? Uma subtração de um bem móvel alheio, No caso, a fita. Só que perceba bem o seguinte: essa fita estava na posse desse agente? Sim, estava, porque ele havia alugado. Então, tecnicamente, aquele bem estava na posse regular desse agente. Só que em dado momento, ele, ao invés de ser apenas possuidor, ele falou assim: não, quer saber? Eu quero ser dono disso, E a partir do momento que ele tem o dolo de haver aquilo não mais como possuidor, mas como dono, aí configura o crime de apropriação indébita. Isso é bastante importante você enxergar, Que a apropriação indébita é uma subtração de um bem que já está na minha posse, mas que eu não tenho como dono. Mas em determinado momento fala que essa vez aqui vai ser meu. E daí seria a nossa chamada apropriação indébita, tá? Um trauma de criança trazido aí para vocês. Mas eu sei que vocês gostam desses exemplos e acaba ajudando bastante vocês a observarem, os detalhes. Dá uma olhadinha então que nós temos nas características desses dois tipos penais, comparativo. Em ambos há uma subtração de coisa alheia móvel, Tem que ser móvel no caso, não pode ser imóvel, não tem apropriação indébita de um imóvel. E também caracteriza a apropriação indébita a existência de uma posse ou uma detenção pretérita, tá? Então eu só consigo ter a apropriação indébita se eu já tiver a posse desse bem. Beleza, eu acho que esse tipo penal aí não nos traz tanta dor de cabeça assim. Só um cuidado aqui que eu queria ter com vocês em relação à modalidade qualificada, tá? E a modalidade qualificada está no artigo 168, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhadinha então qual é a redação que nós temos no artigo 168, parágrafo 1º. Então vamos lá. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. E 3, em razão do ofício, emprego ou profissão.
Olha lá, presta bastante atenção que nessas três hipóteses aí eu tenho um aumento de pena de 1/3. Eu já vi em prova de concurso, né, das três principais bancas, né, enquanto eu estava preparando a aula. CESP, VUNESP e FCC, pedindo exatamente o quantitativo de aumento de pena, tá? Eu não sei por que isso eles consideram tão importante para essas bancas, mas eu gostaria que você tomasse cuidado. Então, no caso da apropriação indébita, existe a modalidade, não é nem qualificada, né? Com a causa de aumento de pena, perdão, falei qualificada, não, a causa de aumento de pena de 1/3, tá bom? Então, nessas três hipóteses, eu tenho aumento de 1/3. Com um detalhe maior, eu gostaria que você tomasse um cuidado específico em relação ao inciso 3, que trata da em razão do ofício, emprego ou profissão. Por quê? Um exemplo que eu te dou é o seguinte: suponhamos que você seja um motorista particular de um cara ricaço aí, ok? E o carro fica à sua disposição. Então você tem a posse daquele bem, né, para fazer o transporte do seu patrão. Só que determinado dia dá uma louca e você se some com o carro e nunca mais volta. Neste caso, você pratica que crime? Você pratica o crime de apropriação indébita, porque o bem estava na sua posse, só que em determinado ponto você falou o seguinte: eu não quero devolver, eu não quero ser possuidor, eu quero ser dono, e você some com o carro. Aumento de 1/3. Outro caso que é muito comum se ver, e esse daí eu já vi em casos práticos, né? É quando tem um pagamento de honorários advocatícios, né? Porque eu não sei se você sabe, quando você ganha uma ação judicial, você recebe através de um alvará, né? Os juízes pedem um alvará e você pega esse alvará e vai no banco e saca o dinheiro. Normalmente esse alvará, né, ele é feito em nome tanto da parte quanto do advogado. E o advogado vai, saca o dinheiro e esquece de repassar isso para o cliente, tá? Neste caso, nós temos uma apropriação indébita, porque ele deveria pegar esse dinheiro e repassar para o cliente, ele não faz, ele pratica apropriação indébita com um aumento de pena de 1/3, porque é relação de trabalho, né, de profissão, porque ele é um advogado contratado pelo cliente. Beleza isso? Tranquilo? A apropriação indébita é só isso que você precisa saber, tá bom? Agora a gente vai entrar num outro tipo penal, que é o artigo 168A, ok? Não é o 168, que é a apropriação indébita. Agora a gente vai trabalhar com o 168A, que trata do crime chamado de apropriação indébita previdenciária. Olha, se você vai fazer concurso para a esfera federal, né, DEPEN, PRF e principalmente Polícia Federal, é um tipo penal que você tem que tomar muito, mas muito, muito, muito cuidado, tá? A chance de cair isso na sua prova é enorme, principalmente se você for fazer a prova da Polícia Federal. Acontece que cai em outros concursos? Sim, já vi caindo em concursos estaduais também, tá? Eu quero que você preste bastante atenção nesse tipo penal. Ele não é difícil, ele tem algumas características que você tem que tomar cuidado, mas ele não é um tipo penal difícil, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no que diz o artigo 168A, que é chamado crime de apropriação indébita previdenciária. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. De novo, então, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Vamos entender mais ou menos o que acontece nesse tipo penal? E interessante, né? A título de curiosidade, é um dos tipos penais que eu mais investigo hoje, né? Hoje eu trabalho na área previdenciária aqui em São Paulo, então um tipo penal que, tipo, todos os dias eu tenho que trabalhar com esse negócio. E de que forma acontece isso, né? Para você ver o tamanho do problema que isso daqui causa. Quando você, não sei se você é o caso, né? Você trabalha no mercado formal, né? Ou não sei se é só estudante, enfim. Você, quando é assalariado ou quando for funcionário público, você vai receber lá teu salário, né? Seu contra-cheque. Vai ter o valor bruto, né, um valor X, e vai ter uma porrada de desconto, né? E um desses descontos cai uma lágrima dos seus olhos quando você vê o líquido. Eu, por exemplo, não trabalho com salário bruto, tá? Eu nem gosto de lembrar quanto eu ganho bruto, eu só gosto de lembrar do que eu ganho líquido, né? Nem lembro que a União já come lá no contra-cheque mesmo de contribuições previdenciárias, até porque aumentou pra caramba agora, né, com a reforma da Previdência. Mas enfim, você dá aquela chorada, mas tem que pagar, não tem como fugir, né? Só que como é que funciona esses recolhimentos do INSS no seu contra-cheque? Na realidade, o seu contra-cheque vem bruto só para você chorar mesmo, né? Porque o patrão, ele tecnicamente, ele tem que pegar aquele valor e se ter, né? Então, na realidade, a gente pagou o valor cheio e reteve aquela parte que é para o INSS. E o que o bonito tem que fazer? Ele tem que pegar esse valor e mandar para o INSS, ok? Como forma de contribuição previdenciária em seu nome, ou seja, ele faz isso por você, tecnicamente. Acontece, né, que existem algumas empresas, alguns empregadores que esquecem de passar esse dinheiro para a Previdência, ou simplesmente o cara desconta de você. Olha que sacanagem, né? Ele desconta de você, você não ganha, e ao invés de passar para a Previdência, você fica com ele, né? Isso daí é uma situação muito,
muito corriqueira no Brasil. Isso é muito sério, né? E não é só empresa pequena que faz isso, não. Grandes empresas causam fraudes desse tipo que você não tem ideia, né? Eu não posso nem comentar, mas você não tem ideia de milhões, às vezes beira bilhões de reais por conta desse tipo de fraude. E meio que, né, vamos lá, talvez o INSS não vai ver. Só que daí gera um problema muito grande. Por quê? O que que acontece? Suponhamos que você tem lá descontado todo mês seu INSS, né? Para todos os efeitos, você acredita que você vai ter o direito a benefício previdenciário, inclusive a aposentadoria. Chega lá, você se acidenta e precisa de um auxílio acidente, auxílio doença no caso. Você bate lá no INSS, o INSS, eu queria receber auxílio doença aqui. O INSS vai olhar para você e vai, quem é você? Aí você fala, como assim, quem sou eu? Eu recolho todos os meses no INSS, meu patrão recolhe. Aí você fala, que antes? Trabalha onde? Aqui não tem registro? Aí o INSS fala, entendi. Aí vão verificar lá, verifica seu contrato, só que a empresa não recolheu o dinheiro. Você acha que você vai ficar sem um benefício? Claro que não, o INSS vai dar esse benefício para você, mas olha só, isso aí vai sair de onde? Vai sair do fundo do INSS, isso gera um desfalque, né? Um desequilíbrio enorme, tá? Isso daí você para e pensa, né? Que eu falei do auxílio doença, mas imagina se você recolhe, né? Como era antigamente, né? As pessoas trabalhavam décadas na mesma empresa, décadas. E daí, quando chegava na hora de aposentar, chegava lá, cadê minha aposentadoria? Uai, não foi recolhido nada, e a empresa já quebrou. E como é que fica isso? Como é que cobra isso? Então foi a partir daí que a gente começa a vislumbrar, né, os rombos que nós temos na Previdência. Isso acontece demais, é um crime gravíssimo, tá? Gravíssimo. Tem gente que entende isso como não sendo crime. Para mim, é um crime muito grave. E eu, particularmente, tenho todo o prazer de ser extremamente rigoroso nas investigações, porque eu penso como sendo o meu dinheiro, e é o seu dinheiro também. Então, essa é a prática de apropriação indébita previdenciária. É quando o empregador desconta do seu salário, retém aquele dinheiro e não repassa para Previdência, tá bom? Isso é muito importante. Tá, por que isso é importante para a esfera federal? Porque este crime é praticado contra a União, ou tem corrente que entende contra a autarquia previdenciária. Majoritariamente eu entendo que seja a União, porque querendo ou não, a autarquia previdenciária, o INSS só faz o controle, né, na realidade, mas esse dinheiro é verba da União, né? Enfim, de toda forma, não importa, sendo União ou sendo autarquia previdenciária, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, acaba atraindo essa hipótese como sendo crime de competência federal. Então presta bastante atenção. Você sabe que os crimes federais não são os mais comuns, né? Então quando aparecer para você um crime que é de competência federal, você tem que conhecer, principalmente se você for fazer prova na esfera federal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então no que diz o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, para você ver que é de competência federal esse crime. Olha lá o que nós temos então a redação. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, então enquadraria aqui, ou de suas entidades autárquicas, né, para quem entende de outra forma também enquadraria aqui, ou empresas públicas excluídas ou excluídas as contravenções e ser salvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, crime de apropriação indébita previdenciária é um crime federal e essa observação é muito importante de você conhecer, tá bom? Bom, outro tema que é bastante relevante e tem alta incidência em prova. Presta muita atenção nessa questão, tá? Presta bastante atenção nessa questão, porque eu já vi gente ensinando errado isso aí, falando que é possível aplicar o princípio de insignificância para apropriação indébita previdenciária. Não existe erro crasso como esse dentro dos crimes, dentro do crime de apropriação indébita previdenciária, tá? Se te forem perguntar, se me escolhesse um tema, assim, né, para chutar, que cairia para você em apropriação indébita previdenciária, é exatamente esse. Possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância para essa modalidade de apropriação indébita previdenciária. Não se aplica princípio da insignificância para crimes cometidos contra a Previdência. E qual é o fundamento? Porque a Previdência é um bem jurídico indisponível. É só você olhar a situação que está o INSS hoje, o tanto que você vai precisar recolher de INSS na sua vida e o quanto você vai ter que trabalhar para demonstrar que qualquer fraude praticada contra o INSS não pode ser considerado insignificante, tá bom? Então, volto a repetir, se você estudou isso de outra forma, pelo amor de Deus, aprenda agora o correto. Não se aplica o princípio de insignificância para os crimes, para o crime de apropriação indébita previdenciária. E já te adianto, tá? Isso aí não só para o crime de apropriação indébita previdenciária, mas também para o estelionato previdenciário, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Isso é muito importante, é uma informação que você não pode deixar de ter. Então, competência federal e impossibilidade de aplicação do princípio de insignificância. Tamo junto, né? Beleza, então. Outro tema um pouco mais sofisticado, mas também com alta incidência em prova é o seguinte.
Me perguntaram, eu sei que na minha prova de legal, tanto isso daí da questão do princípio de significância, isso é interessante. Na época que eu fiz a prova, eu entendia que se aplicava, tá? Admitia-se naquela época a aplicação do princípio de significância. Hoje não mais, já faz mais de 5 anos que a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que não pode. Volto a repetir, não pode, tá? Não pode. Outro tema que é muito interessante também em relação à apropriação indébita previdenciária é em relação ao elemento subjetivo, o dolo no caso, né? A gente sabe que a apropriação indébita ela exige o dolo. Agora, a apropriação indébita previdenciária ela não exige o chamado dolo específico. Ou seja, não tem que ter, né, um motivo específico do autor para não repassar esse dinheiro para o INSS, tá bom? O simples fato de reter e não repassar já configura o dolo. Não tem que ser com o objetivo de ficar com o dinheiro, enfim. Dolo genérico é mais que suficiente. Isso daí costuma cair em prova, tá? Quando ele quer te apertar um pouco mais, ele acaba pedindo isso daí. Tranquilo? Bom, se a gente tem a figura do caput, que é a apropriação indébita previdenciária, no parágrafo primeiro a gente vai ter as figuras equiparadas, as formas equiparadas, que elas estão listadas bem aqui. Deixa eu colocar aqui para você, tá bom? Tá aqui, ó. Vou botar aqui no slide. E na realidade, vamos dar uma lida, né? Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Recolher contribuições devidas à previdência social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestação de serviços. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Então perceba aí que essas formas equiparadas é simplesmente leitura de lei e eu te falo, não é tão relevante assim não. Dificilmente eu te diria que eu nunca via os equiparados caindo, mas por desencargo de consciência eu coloquei aí para você, tá? Percebam que a gente tem vários detalhes que circundam, né, a apropriação indébita previdenciária e que você precisa tomar bastante cuidado. É um tipo penal muito exigido em provas federais, volto a repetir, tá? E, inclusive, também em provas não federais, daí costuma cair, apesar de não ser competência estadual. Beleza? Bom, outro tema que você viu que tudo aqui quase é importante, né? Outro tema que é muito relevante também em apropriação indébita previdenciária é a questão da extinção de punibilidade, tá bom? Porque eu vou dar uma lida com vocês no artigo 168A, parágrafo 2º, e a gente vai entender isso um pouco melhor. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no slide. Tomar uma água. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Então percebam o seguinte, né? O artigo 168A, parágrafo 2º, tem uma hipótese de extinção de punibilidade que ocorre quando? Quando o agente ele confessa a dívida e paga. Tá? Quando ele confessa a dívida e paga, nós temos aí a extinção de punibilidade. Sabe o que normalmente ocorre nas investigações que eu pego hoje em dia? A empresa, quando ela é pega nessa situação, né, ela vai e faz um parcelamento. Né? E durante esse parcelamento, eu não posso extinguir a punibilidade, porque corre o risco do cara não pagar esse parcelamento. Né? E na realidade, um cuidado que eu tenho muito grande, né, isso eu aprendi na prática, que às vezes o cara é tão mala, que ele chega lá na investigação e fala, ô, doutor, vamos parar a investigação aqui, que eu já fiz o parcelamento. E traz lá uns comprovantes pagos de GR1, né? E daí eu falo assim, beleza, você trouxe esses comprovantes aqui, mas antes de eu suspender essa investigação, deixa eu perguntar para o INSS ou para a PGN, né, para a Fazenda Nacional, para ver se realmente você está pagando esse negócio. E quantas vezes eu vi que era migué, né? O cara paga uma lá, consegue parcelamento, deixa de pagar e pede a suspensão do inquérito. Então, cuidado que a gente tem que ter bastante, né? Não dá para acreditar na palavra do investigado. A gente tem que ver de fato se há aí um parcelamento, por exemplo. Outro detalhe que é muito importante vocês observarem é que no Código Penal ele fala que a extinção de punibilidade ela só ocorre se esse pagamento for ocorrer antes da ação fiscal. E a ação fiscal está lá atrás, tá bom? Não tá não virou nenhuma representação fiscal para fins penais. Porque deixa eu explicar mais ou menos isso como acontece, porque aí fica mais fácil do que você ter que decorar, tá? O que acontece na realidade? Você sofreu uma fiscalização lá da Receita Federal, enfim, é que a Receita Federal cuida das contribuições previdenciárias. E você tomou aquela ferrada, né? Aí fizeram lá aquele crédito. Depois que você tem aquele crédito vai ter que ser constituído definitivamente, aquilo vai virar uma dívida ativa e depois, né, com a dívida ativa, a Fazenda Nacional vai te executar, querendo esse dinheiro.
não só vai te executar lá na esfera, né, civil, digamos assim. Eles vão mandar um relatório para o Ministério Público Federal, tá dizendo o seguinte, ó, tá vendo aquele tal fulano aqui? Ele sonegou, ele apropriou indevidamente, né, indebitamente de contribuições previdenciárias. O Ministério Público dá uma forcinha aqui e ferra ele no penal. Então o cara vai responder no civil, né, administrativo, né, porque seria uma questão no fiscal, né, uma ação fiscal, e terá também que responder no penal. Então o cara vai tomar duas bordoadas ao mesmo tempo. E o que acontece via de regra? O Ministério Público pega aquele relatório e passa para a Polícia Federal para a gente investigar. Quando a gente tem aquele relatório, a gente já tem o crédito constituído, então a dívida está provada, está comprovada. Então a primeira coisa que eu faço quando eu instalo o inquérito é perguntar para a PFN, olha, eu recebi esse documento, esse relatório, tá tudo ok? Ele está devendo mesmo? Isso é muito importante fazer, tá? Porque só dá para você começar a investigação se o crédito estiver constituído lá. E daí eu mando um ofício para a PFN, eles só me respondem, olha, tá tudo ok, pode meter brasa aí, delegado. Eu falei, então tá bom. Então agora a gente vai começar a atuar. E daí a gente vai intima, né, os representantes da empresa e fala, vem cá, aí, como é que tá aqui? Porque materialidade tem. Vamos saber quem são os responsáveis. São inquéritos normalmente mais fáceis, né, de ser elucidados. E daí o cara chega já assustadaço, né? Pô, pelo amor de Deus, não sei o que, eu quero resolver essa situação, eu vou pagar. E aí o cara vai e paga. Paga esse débito. E sabe o que acontece? O crédito é extinto. E isso daí gera extinção de punibilidade. E você me pergunta o seguinte, professor, mas o artigo 168A do Código Penal fala que tem que ser antes da ação fiscal. Contudo, existem outras leis, e uma delas é a 10.684 de 2003, que dá uma interpretação um pouco mais extensiva, ou seja, permite o pagamento da dívida mesmo após do trânsito em julgado. Olha só que interessante, tá? Mesmo que ele não pague no custo do inquérito policial, vá a uma ação penal, quando ele vê que foi condenado, ele vai e paga, resolve as contas. Porque, no final das contas, vamos ser sinceros, o que o fisco quer, o que a União quer, é o dinheiro, tá? Na realidade, a utilização do direito penal aí, tem muita gente que entende como sendo uma forma coercitiva de cobrar imposto, né, nesse caso. Mas, na realidade, então, a jurisprudência é bastante tranquila em admitir a extinção de punibilidade mesmo após o trânsito em julgado da condenação. Ok? Então você vai ser condenado pelo artigo 168A do Código Penal e mesmo depois de condenado você pode pagar e vai extinguir a punibilidade, entendeu? Então muitas das vezes, né, até como tática, né, técnica de defesa, os caras meio que cagam para o inquérito policial, eles nem aparecem lá. Eu falei, então beleza, não apareceu, toma aí um indiciamento indireto, né, dá para comprovar que você foi o responsável da empresa nesse período e vida que segue. E lá na frente ele já vai juntando a grana, quando vira ação penal ele vai, ó, vamos acabar com isso, tô pagando. Entenderam? Isso é bastante importante, extinção de punibilidade. Costuma cair em provas mais complexas, tá? Mas é bom você entender isso bem. Eu acho que você entendeu como é que funciona. Eu acho que isso é bom, né? Quando eu consigo trazer um pouquinho da prática para vocês, aí vocês entendem como é que funciona o jogo da investigação. Porque é um jogo, na realidade, né? É estratégia. Assim como a defesa tem estratégia dele, nós temos também na hora de investigar. Tranquilo? Bom, outro ponto que eu também considero relevante é a gente tratar do chamado perdão judicial, tá? E o perdão judicial está previsto no artigo 168A, parágrafo 3º. E o que nós temos então? É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o juizamento de suas execuções fiscais, tá? Tomem muito cuidado com a leitura desse artigo 168, parágrafo 3º, tá? Porque dá a entender aí que poderia ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Mas volta a repetir, os tribunais superiores são pacíficos em não admitir o princípio da insignificância nessas modalidades, tá bom? Isso é muito importante. Eu gostaria então de ressaltar, recapitular aqui rapidamente com você quais são as principais características que eu tenho da apropriação indébita previdenciária. Primeiro, competência da Justiça Federal, isso é muito importante. Segunda observação, inadmissibilidade da aplicação do princípio da insignificância, porque estamos falando aí de previdência social, estamos falando aí de um bem supraindividual, aqui, transindividual e que é considerado indisponível. Falamos também do dolo, ou seja, a apropriação indébita previdenciária não exige dolo específico, pode ser o dolo genérico. Outra observação importante, extinção de punibilidade ocorre mesmo após o pagamento, mesmo após o trânsito julgado da decisão condenatória.
Sim, é possível, ainda que o artigo 168A, parágrafo primeiro, né, segundo, diga que não. Beleza? Bom, eu vou encerrar aqui para não começarmos um tema que é estelionato de forma quebrada, né? Então, muito obrigado e a gente se encontra no próximo bloco. Valeu!